Pessoal, então, nós vamos hoje estar falando das leis de Ohm, na parte aí nossa de eletricidade, né? Então, as leis de Ohm. Primeiro, eu preciso saber o que é um resistor. Eu tenho que saber o que é um resistor. Tudo bem? O que é um resistor? O que é um resistor? Vamos entender. Eu tenho aqui um aparelho, tá? Eu vou ter aqui um aparelho que vai ter uma entrada de energia elétrica. Então, vai entrar energia elétrica e vai sair em forma, vai sair energia térmica. Então, energia térmica. Então, o que é um resistor? É um aparelho, vamos pôr assim, é um aparelho que transforma energia elétrica, transforma energia elétrica em energia térmica. É um aparelho que transforma energia elétrica em energia térmica. O seu nome é resistor. Ó, seu nome é resistor. Então, resistor é um aparelho que transforma energia elétrica em energia térmica. Mas o valor desse aparelho, então entenda. Aí que nós temos. Então, nós temos aqui o resistor. O resistor. Valor do aparelho. O valor do aparelho, valor não preço de custo, o valor do aparelho, o tamanho do aparelho, o valor do aparelho se chama resistência. O valor do aparelho se chama o que, gente? Resistência. Então, o que nós vamos sempre calcular, o que Ohms percebeu, ele quer, Ohms percebeu, como calcular essa resistência. Então, nós vamos estudar a resistência. Então, nós temos aí a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm. O que é a nossa primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm fala o seguinte. Na primeira lei de Ohm se fala do seguinte. Vamos imaginar. Uma resistência é representado por essa dificuldade aqui, ó. Só colocar aqui amarelo para você lembrar que a resistência vai ser calculada por isso aí.
que é o nosso R. Lógico, todo aparelho para funcionar vai ter que ser ligado a um ponto A e a um ponto B. Isso quer dizer que eu tenho aqui uma DDP de A até B, uma DDP de A até B, e ao ter essa DDP vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Gente, só para a gente lembrar, o nome desse efeito aqui, ó, a transformação de energia elétrica em energia térmica, se chama efeito Joule ou Joule. O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica exclusiva. Então esse aparelho vai fazer isso. Então o que Ohms percebeu? Que um resistor, existe dois tipos de resistores: os resistores ômicos e os resistores não ômicos. Os resistores ômicos, eles são constantes. Então ele percebeu o seguinte, que a resistência é a razão da DDP pela corrente. A resistência é a razão da DDP pela corrente. Lembrar nossas unidades, para a gente não esquecer e relembrar. Já vimos aí nas aulas passadas que DDP vai ser volts, o V. Corrente elétrica vai ser o que? O ampere, o A. Então, resistência era para ser o que? Volts dividido por ampere. Não. Vai ser esse símbolo, uma ferradura, que é o que? O símbolo de Ohm. O cara que desenvolveu. É uma ferradurinha, né? É um ômega, a letra ômega. Então, nós temos aí nossa primeira lei de Ohm. Dentro da primeira lei de Ohm, se estuda a ideia de gráfico. Gráfico. Como é esse gráfico aí? O gráfico é o seguinte. Nesse gráfico, ele vai relacionar DDP com corrente. E esse gráfico, basicamente, são dois. Ou é assim, ou é assim. Agora, presta atenção. O vermelho, esse primeiro aqui, o nosso vermelho aqui, ó. O nosso vermelho, vamos pôr um vermelho aqui. Ele é qual gráfico, ó? O gráfico vermelho. Ele é um resistor ômico. Por que ele é ômico? Que você percebe que ele é uma linha reta. Então ele é um resistor constante. O laranja aí é bem interessante. O nome, né? É o resistor não ômico. Não ômico. Por que ele não é não ômico? Porque ele é não constante. Eu sempre gosto de fazer assim, porque mostra constante. Um é constante e o outro não constante. O que nós vamos sempre estar estudando, gente, para não esquecer, nós vamos estar estudando o resistor qual? Ômico. Então, o resistor constante. Essa é a nossa primeira lei, né? Dentro da primeira lei, nós temos dentro da primeira lei, acabou-se a primeira lei, nós vamos para a segunda lei. Segunda lei de Ohm. O que é a nossa segunda lei de Ohm? Tá, um fio é um resistor.
Um fio é uma base do resistor, que ele transforma uma parte da energia elétrica em térmica. Mas por que que ele transforma? Porque eu não posso ter um fio muito comprido, eu posso ter um fio muito comprido, né? Esse fio tem um comprimento. E se você dá uma olhada aqui, ó, ele teve uma área. Vamos pegar esse mesmo fio, só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir, aumentar a área dele e diminuir o comprimento. Vou chamar aquele lá de cima de fio 1, área 1. Agora, tá, vamos chamar esse fio aqui, o primeiro de fio 1. Eu vou ter aqui o fio 2, que é quem? O comprimento 2. E se eu olhar aqui, a minha área, eu vou ter uma área 2. Comprimento e áreas diferentes. Esses fios, a corrente que vai passar aqui, a corrente que vai passar lá e aqui vai ser a mesma? Não. Então o que que ele percebeu? O homem percebeu foi o seguinte, que a resistência elétrica é diretamente proporcional. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, dependendo do material. Ó, essa letra é Rho, chama Rho, né? Resistência é, não pensa besteira não, viu? Essa letra grega é Rho. Mas vamos entender quem é cada um. Essa letra grega é coeficiente de material. L, quem é o L? O comprimento. E a nossa área. Certo? Então a segunda lei de Ohm é isso aí. Resistência é o coeficiente, o comprimento sobre a área. Beleza? Então tá aí as nossas primeira e segunda lei, bem tranquilo.